Imagine se Jesus tivesse somente sido um bom homem, mas não tivesse construído um legado, não deixasse exemplos para nós com a vida dele. Imagine, como que ele seria lembrado? Talvez como um bom homem, mas quando você dá exemplos de vida, esses exemplos transformam outras vidas. Quando você dá exemplo de como passar pela dor, esse exemplo transforma outras pessoas para passarem pela dor. Quando você dá exemplo de vencedor, outras pessoas se espelham em você para vencer os desafios dela. Quando você dá exemplos de cura, de libertação, de salvação, de pregação, de como você sobreviveu a 2020, isso fala muito mais do que a sua melhor pregação. Talvez lembraríamos dele, mas não seríamos alcançados pelo seu legado, porque o que alcança pessoas não são suas palavras, mas são os seus exemplos. O que te acontece ao longo do caminho? A vida não se trata de ser bem vivida ou não, mas de deixar uma marca no mundo, a ponto das gerações futuras saberem que você esteve aqui. Quando você chegar lá, para onde você está indo, o que vai importar é o que te aconteceu no caminho, ao longo do caminho. Os discípulos estavam andando no caminho de Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido, e eles não perceberam que Jesus estava com eles no caminho. Talvez você esteja assim, andando 2020 sem perceber que Jesus está com você no caminho, andando 2020 sem saber que Ele te guardou esse tempo todo, andando com você sem saber que Ele estava te protegendo, livrando o seu caminho, te permitindo viver mais alguns anos, te permitindo viver mais a bênção na sua empresa, na sua casa, na sua família, te permitindo viver muitas coisas, mas os seus olhos estão fechados, porque o que importa é o que está acontecendo ao longo do caminho. A prova disso é que quando Jesus senta com eles e começa a cear com eles, eles falam assim: uau, lembrei de alguma coisa que esse homem me disse no caminho. Tem coisas acontecendo que você não está vendo e que estão aí ao seu lado, que são bênçãos, e você só fica reclamando, pedindo a Deus um milagre, mas o milagre está acontecendo no caminho. Aquele menino, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, e Jesus pega aquilo ali, abençoa, agradece e reparte. Qual é a parte que aconteceu o milagre? Do abençoar? Do agradecer ou do repartir? Eu não sei, mas o milagre acontece no caminho. Eu quero te encorajar nessa manhã, não pare de andar, querido, não pare de andar, não pare de acreditar, porque nesse exato momento o milagre pode estar acontecendo na sua vida, porque eu quero chegar em um lugar, mas para eu chegar nesse lugar eu preciso de coisas que estão acontecendo nesse caminho, e o Deus que eu sirvo é um Deus processual, Ele é um Deus de processo. Então Jesus chega para aqueles seus discípulos e fala assim: ó, vai lá, leve as talhas lá com águas, ou pegue as talhas, e aí o milagre acontece quando eles obedecem a um comando. Mas eles queriam vinho, mas o vinho não chegaria se no caminho eu não trabalhasse para ele chegar. Tem coisas acontecendo no caminho. Pastor, eu fui apontado, tem milagre acontecendo no caminho. Pastor, eu fui caluniado, tem milagre acontecendo no caminho. Pastor, isso que me aconteceu, tem milagre acontecendo nesse caminho. Eu não sei se você está me entendendo, queridos. Não é sobre ter, é sobre você ser transformado no caminho. É quando você começa a caminhar e as coisas começam a mudar, e você fala: olha isso que me aconteceu. Se José fosse imediatista como nós, ele não seria o segundo no Egito. Porque Deus me deu uma promessa, pastor. Pastor, eu tenho uma promessa. Glória a Deus por a sua promessa. Mas a sua promessa acontece quando você não abre mão do caminho. A sua promessa, ela vai acontecer quando você respeitar o processo. Então Jesus chegou e começou a conversar com eles. E eles perceberam que Jesus sempre esteve do lado deles no caminho. Qual a parte que você não entendeu quando Jesus diz que eu jamais te deixarei?
Qual a parte que você não entendeu disso? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está vendo esses falando mal de mim, me caluniando, como diz o salmista? E ele diz, qual a parte que você não entendeu que eu jamais te desampararei? Qual é a parte que você não entendeu? Eu estou com você no caminho, até a consumação dos séculos eu estarei convosco. Ou seja, Jesus está conosco, andando todos os dias, vendo o que você está passando e atravessando, vendo tudo que está te acontecendo, e Ele está falando para você, todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. O que intentaram mal contra mim, Gênesis 50, Deus transformou em bem, não por mim, mas por vocês, não por mim, mas por vocês. Ah não, se eu fosse você, eu celebrava a Deus nessa manhã, queridos. Entende isso? José começa em Gênesis 37, o ápice é Gênesis 50, ou seja, vários capítulos, que deve ter vários anos por aí, e eu não vou ser teólogo aqui para afirmar quantos anos tem, mas eu quero te dizer uma coisa, o ápice foi em Gênesis 50, mas o que aconteceu com aquele homem ao longo do caminho, permitiu ele a viver Gênesis 50 e ser uma bênção para aqueles que estavam à sua volta. Ei, eu não sei para o que você está sendo preparado, mas eu vim aqui nessa manhã afirmar algo para você. Tudo isso que você está enfrentando vai fazer sentido. Tudo isso que você está atravessando tem um propósito maior nisso aí. Pastor, tem propósito na dor? Tem, porque se não veio de Deus, Ele vai usar em teu favor. O mesmo Deus que nos conduziu ontem, queridos, é o mesmo Deus que está nos conduzindo hoje, e é o mesmo Deus que vai te conduzir amanhã. O que você está vivendo hoje vai fazer sentido para o lugar aonde você está indo. Quantas vezes eu perguntei para Deus o porquê de eu estar passando por algumas coisas na minha vida. Quantas vezes eu indaguei a Deus perguntando aquilo, isso, aquilo, outro que fizeram comigo. E Deus falou, filho, vai fazer sentido. Vai fazer sentido. E de fato muitas coisas estão fazendo sentido. Mas e se eu parasse, e se eu murmurasse, e se eu reclamasse, e se eu falasse, mas aquilo que o Senhor me prometeu não aconteceu? Sim. Assim como Isaías libera uma profecia para Ezequias. Ezequias vive mais 15 anos, mas ele não vê aquilo ali, porque foi depois de 100 anos que começou a acontecer aquilo que Isaías falou. Nem Isaías, nem Ezequias estava vendo aquilo que ele prometeu, mas o que importa não é se você vai estar sentado junto com Deus ali falando, olha que legal aquilo que você me prometeu, mas é se eu cooperei para aquilo que Ele prometeu acontecer na minha vida ou na vida das pessoas. Então quando você mata uma semente, você não mata ela simplesmente por matar, mas você mata para que outras floresçam. Se a semente não morrer, não tem por que ela ter vida. E hoje, olhando o caminho que me trouxe até aqui, tudo aquilo faz sentido. A máxima é que aquilo que não foi enviado por Deus, Ele vai usar para nos favorecer. Por quantas vezes eu experimentei da bondade de Deus na minha vida, e isso é importante para o quê? Para me manter aquecido na minha fé. O Deus que me livrou ontem é o Deus que vai me livrar hoje, é o Deus que vai continuar me livrando amanhã, porque as coisas que estão acontecendo no caminho, elas são mais importantes do que simplesmente você chegar lá. Amém? Você está muito tímido nessa manhã aí. Então, por quantas vezes nós deixamos de experimentar aquilo que Deus está nos dando diariamente? Na passagem que fala da primeira multiplicação, ele agradeceu, abençoou e repartiu, e esse é o caminho do milagre. Mas de uma coisa eu não sei o exato momento que o milagre aconteceu, mas existe um processo para esse milagre acontecer. E quando eu não nego o caminho, eu estou em busca e vivendo milagres. É quando nós estamos em luta e quebrantado que Deus muda então o cenário, então o milagre acontece. É quando nós estamos sendo caluniados, abandonados e até esquecidos, é nessa hora que o milagre acontece. O que eu quero te dizer é que nessa fase que você está enfrentando, o milagre vai te encontrar no seu movimento. O milagre vai encontrar aqueles que não pararam, aqueles que não desistiram, aqueles que não abriram mão. É nesse momento que o milagre está chegando na sua vida. Por isso não pare, continue, porque o milagre ele vai te alcançar.
Não pare, pois o Deus que abriu o mar para o povo passar é o mesmo Deus que vai te dar uma porta de escape. Não pare, pois o Deus que multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão é o mesmo que vai multiplicar em sua vida. Não pare, pois o milagre está acontecendo no caminho, ao longo do caminho. Será que você pode falar isso nessa manhã? Ao longo do caminho.